Nesse momento, gente, o Senado discute uma proposta que pode acabar com a saída de presos, tá? O tema voltou à tona desde o final do ano passado, quando ocorreram crimes relacionados a presos que saíram, né, que foram curtir o indulto natalino e assaltaram, traficaram e assassinaram pessoas. Nesse momento, o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, faz referência ao presidente da comissão, Sérgio Petecão. Qual é a discussão nesse momento? E depois o Wesley, que já está com a gente lá ao vivo, ele pode me corrigir ou não. Qual é o grande dilema nesse momento? Qual é o grande problema nesse momento da comissão? É que o relatório do senador Flávio Bolsonaro, ele é considerado muito duro por alguns senadores. E há uma discussão nesse momento da Comissão de Segurança Pública para você tentar deixar o relatório um pouco mais brando, porque é um tema de fato polêmico, não um tema que você consegue resolver assim, né, num afogadilho. Então, alguns senadores defendem, inclusive, que a votação em plenário não aconteça hoje, tá? Há um movimento da oposição para que esse texto saia direto da Comissão de Segurança Pública ainda hoje, para que ele seja votado em plenário, mas alguns senadores da base governista, eles querem que esse tema seja discutido, seja melhor debatido após o carnaval, justamente para você ter um período para você ajustar o relatório do senador Flávio Bolsonaro. Quem está com a gente ao vivo é o Wesley Oliveira, que é nosso repórter de política que acompanha essa discussão desde a manhã. Wesley, seja muito bem-vindo ao meio-dia. E aí, vota hoje ou não vota hoje no plenário, Wesley? Ou é difícil? Olá, Wilson. Boa tarde para você. Boa tarde para quem está ligadinho aí no meio-dia em Brasília. Então, o clima aqui dentro da comissão é de favorável ao relatório do senador Flávio Bolsonaro, né? A oposição ao governo do presidente Lula ocupou toda a comissão de segurança, né? A gente não viu, a exceção do senador Jorge Cajuru, que é vice-líder do governo, mas também é vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, não tem nenhum nome da base governista na Comissão de Segurança Pública neste momento, né? Nem marcaram presença ali. Então, existe sim essa pressão ali de senadores da oposição para votar esse relatório ainda hoje. A votação vai ser simbólica, né? A gente acredita ali que nos próximos 20 minutos esse relatório do senador Flávio Bolsonaro seja aprovado pela Comissão de Segurança Pública, e existe um movimento para se aprovar um requerimento de urgência que leve o tema direto ao plenário do Senado Federal. Existe esse movimento ali, interlocutores do governo até falam que isso seria uma quebra do regimento, né, porque o caminho natural seria que esse projeto saísse aqui da Comissão de Segurança Pública e fosse levado para a Comissão de Constituição e Justiça. Mas existe um movimento ali de senadores da oposição, né, o senador Ciridião Amin, inclusive, fez um relato ali de vários projetos que saltaram direto da Comissão de Segurança Pública para o plenário do Senado, e aí isso vai ser um acordo ali de colégio de líderes, né? Mas existe sim essa pressão, e claro, que essa sessão esvaziada ali por senadores da base governista tem favorecido esse movimento ali dos senadores da oposição. Um detalhe que eu queria chamar a atenção é que se esse tema for levado direto ao plenário ainda hoje, né, claro, isso vai depender de um acordo com o senador Rodrigo Pacheco, seria ali uma derrota iminente para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, né? Ele que já se disse contrário a esse PL que tramita aqui no Senado Federal. Boa observação, Wesley, porque o Lewandowski ele já chega sob fogo cruzado, tá? Ele já chega sob fogo cruzado. Eu até... Ô, Fred, coloca na tela, por gentileza, um documento que eu te passei no Zap, inclusive a apuração exclusiva. Não, pode colocar desde o início, porque é o seguinte, vamos colocar logo de cara, aproveitando que o Wesley está na tela, e já vou tentar correlacionar várias notícias. É o seguinte, a primeira página, logo na primeira página. Essa primeira, Matheus? Isso. Tá, então o que acontece? Hoje pela manhã, deputados de oposição apresentaram o primeiro requerimento mirando o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, né? Eles pedindo aí, com base no artigo 50 da Constituição, que seja encaminhado pedido de informações a respeito do planejamento que será adotado pelo Ministério no que se refere à segurança pública para a prevenção e combate à corrupção e ao crime organizado. Ou seja, já há um movimento da oposição contra o Ricardo Lewandowski. Havia a expectativa de que ele fosse, na verdade, esse pedido fosse um pedido de convocação ou um convite para que ele fosse explicar na Comissão de Segurança Pública, mas pelo menos no primeiro momento é ainda um requerimento, né, para detalhar
os planos do Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça e de Segurança Pública. E só para a gente azeitar direitinho o que o Wesley falou, o regimento interno do Senado, ele versa basicamente o seguinte, né? Porque uma matéria como essa, ela precisa obedecer um interstício, né? Ela precisa obedecer um tempo antes de sair da comissão para ir diretamente ao plenário. Como esse tema não passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ele saiu da aprovação do projeto, que foi no ano passado, em 2022, lá na Câmara, se não me engano, em abril de 22, ele seguiu diretamente para a Comissão de Segurança Pública no Senado. Então, dependendo da interpretação que você faça do regimento interno do Senado, esse projeto ele deveria passar primeiramente pela comissão, depois pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Aí sim, depois ele pularia para o plenário. Então, como o Wesley explicou, para que ele seja votado pelo plenário, é necessária também a aprovação de um requerimento de urgência que encurte esse trâmite, que encurte esse processo. É isso, né, Wesley? Exatamente. E, claro, existe uma boa vontade ali do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em relação a essa matéria. Ele já se manifestou em relação a isso, principalmente depois que aquele sargento foi morto no começo deste ano em Belo Horizonte, né, ali por presos que não regressaram ao sistema de presídio depois do período da saidinha. Existe essa boa vontade, mas, claro, existe também um entendimento ali entre os líderes, principalmente porque a casa ainda está esvaziada nesta semana por conta do feriado ali de carnaval. Muitos senadores ali só regressam a Brasília na próxima semana. Então, existe um movimento para tentar, pelo menos, arrastar ali para a próxima semana essa discussão, mesmo que a Comissão de Segurança Pública aprove hoje o requerimento de urgência para essa matéria.